Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo. Espero que vocês curtam a disciplina. Essa é a aula de educação musical. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou do bacharelado, por que eu tenho que estudar educação musical, né? Mas nós não vamos focar em coisas específicas para criança ou didática. Nós vamos falar da educação musical no contexto geral, tá? Vamos dar algumas dicas práticas. E caso você já trabalha ou pretende trabalhar com educação musical, eu estou à disposição para que a gente possa colocar temas que sejam interessantes para vocês aí no decorrer das aulas. Se é dicas para ensino híbrido, se é dicas para o ensino online. Então, eu estou à disposição, vocês podem comunicar lá pelo e-mail, esse mesmo endereço que eu passei a pauta da aula de hoje, e dar sugestões ou pedidos, né, do que vocês precisam ou necessitam aí para o trabalho de vocês, ok? Então, ela não é uma aula que vai ficar extremamente presa no guia de estudos. Nós vamos ter atividades práticas, atividades ao vivo e também dentro da pauta e das sugestões que vocês colocaram, ok? No mais, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês curtam aí a disciplina, mesmo quem não é muito fã, às vezes, de criança ou não pretende trabalhar com educação musical. Mas vai que precisa montar um projeto um dia na sua cidade ou algum tipo de projeto, mesmo que seja especificamente de bandas, ou qualquer coisa, né? Prestar um concurso, geralmente eles cobram a parte prática, eles cobram um plano de ensino, tá? Para quem não sabe, os concursos atualmente eles têm cobrado, tanto nas particulares quanto no processo seletivo, né? Vamos dizer assim, não necessariamente concurso, mas o processo seletivo, tanto das particulares como das públicas, tem cobrado, sim, uma parte prática dos colaboradores. Então, é bom a gente ficar esperto aí, mesmo que talvez não seja lá tão fã, mas pelo menos conhecer um pouquinho da importância da didática e da educação musical para a atualidade, ok? E também é uma disciplina que costuma cair na prova do ENAD, por isso que ela faz parte aí da nossa grade. Mas para você que já trabalha ou tem afinidade com esse tipo de disciplina ou pretende trabalhar com criança ou com educação musical, eu estou à disposição aí que vocês precisarem. Então vamos lá. A ementa do nosso curso é uma reflexão inicial sobre os conceitos de música, educação, educação musical, a vivência musical, que é muito importante, né? Não adianta a gente ficar só na teoria, quem é Dalcroze, quem é Orff, nada vale a teoria se a pessoa não souber, aplicar na prática, não souber pegar uma sala, pegar um projeto e desenvolver na prática. Então nada funciona ficar estudando teoria, correto? Então, por isso que as nossas aulas vão ser práticas, com exceção da de hoje, que é uma iniciação geral, né? E a gente vai falar muito sobre os métodos ativos e a importância deles para as nossas aulas de educação musical ou de instrumento também, ok? O que é musicalizar? Então, a gente precisa saber se o trabalho vai ser realizado, às vezes, numa escola de música especializada, numa escola particular, eu vou montar uma escola de música porque eu vou trabalhar de sociedade com alguém, ou eu vou trabalhar numa escola que é tipo um conservatório, ou eu vou trabalhar com música na escola regular, mesmo que ela seja uma escola particular. Então, as vertentes são diferentes, o propósito, o plano de ensino, tudo vai ser diferente, de acordo com os propósitos ministrados que você pretende aí com a música, tá? E cada situação vai requerer uma abordagem diferenciada, uma questão específica, e mesmo que o objetivo maior em todos os casos seja a aprendizagem de música ou de instrumento. É importante a gente conhecer a musicalização. De acordo com o Suanic, que é um educador famoso, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical, do último para o primeiro plano. Então, dessa maneira, afirma que o método específico de ensino é tão importante quanto a percepção do que é música, ou do que ela faz. Ou seja, a prática vem antes da teoria. Não adianta nada saber bater ritmo, saber fazer uma leitura rítmica e na hora de ler a partitura não consegue executar. Ou estudar acorde, saber montar, mas na hora que escuta um acorde não sabe se ele é maior, se ele é menor, isso aí não funciona. Então é isso que quer dizer aqui, tá? A gente vai falar hoje de algumas referências. Alguém pediu permissão, mas eu não consegui ver aqui para dar a permissão.
Bom, pessoal, se vocês puderem entrar sempre com o e-mail do Unis, facilita, tá? Porque aí, às vezes, a pessoa vai entrar, às vezes a internet está fraca, cai, a gente tem que dar permissão. Então, se puder, ajuda, tá? Tanto para vocês quanto para a gente aqui. Aí, a pessoa tentou de novo, vamos ver quem é. Agora eu consegui ver. Então, vamos lá. Dando sequência, a Violeta Gainza, que também é uma educadora muito renomada, ela confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com a educação musical, afirmando que o objetivo específico é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptível ao fenômeno sonoro, e promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical. Se alguém tiver com o áudio aberto do microfone, puder desligar, por gentileza, para não dar eco. Planejamento anual. Então, nós vamos falar o esqueleto de tudo. Me desculpem aqueles que já sabem isso, que já fazem com uma frequência muito grande, mas a gente vai dar um parecer bem geral aqui, falando sobre música, tá? No planejamento anual, se você trabalhar numa escola, num projeto, né, com alunos de escola, caso o trabalho seja voltado para a musicalização, a gente tem duas opções. Ou você vai trabalhar com conteúdo condensado e vai estipular no plano, ou você vai trabalhar também com propósitos de projeto. E dentro desse projeto, você vai incluir os conteúdos musicais e as disciplinas que você pretende trabalhar, tá? Então, a escola vai funcionar mais ou menos dessa forma. O que é o planejamento anual? Então, ele vai ser uma escolha conforme análise ou necessidade, ou um conjunto com a proposta da escola. Vamos supor que a diretora quer trabalhar esse ano, vai fazer um estudo, né, da escola toda sobre a água. Então, você vai tentar montar o seu projeto de música dentro da perspectiva do que é possível trabalhar com a água. Então, seria o quê? Talvez uma construção de instrumento, os sons da natureza, né, a percepção do som, ecologia sonora, músicas, né, que estão relacionadas ao fenômeno da natureza. Então, cada escola pode trabalhar de uma forma, e você vai ter que saber isso como? Conversando com a direção, com a supervisão e com os próprios profissionais, o que vai ser mais viável, tá? Em algumas escolas, cada série específica, ou cada sala, né, escolhe o seu projeto. E tem escola que trabalha um tema específico para a escola toda. Então, tudo isso é conversado lá no trabalho. O que é um projeto didático? É um tipo de organização e planejamento do tempo e dos conteúdos que envolvem uma situação, problema. Então, o objetivo é articular propósitos didáticos. O que os alunos devem aprender? O que eles vão aprender com uma aula de música que, na verdade, não é 50 minutos, às vezes é 40. Que você não tem uma sala específica, até a troca de professor, você perde tempo, perde um pouquinho no final para pedir para fazer um silêncio na turma até entrar outra professora. Então, o que acontece? Esse propósito didático social, tudo é trabalhado de acordo com a prática e de acordo com a organização de sua aula. Ou do seu projeto, pode ser também um projeto social, às vezes não necessariamente uma escola, tá? Uma exposição pode ser apreciado por alguém. Então, além de dar mais sentido às práticas escolares, o projeto ele pode evitar a fragmentação de conteúdo e torna o pessoal corresponsável pela própria aprendizagem, tá? Um projeto que, de repente, envolva todos os professores, ele pode ser muito mais produtivo do que você fazer um projeto específico só seu. Tá? Então, você tem a ajuda da literatura, você tem a ajuda de português, você tem a ajuda da educação física. Então, esses tipos de projetos didáticos, quando bem empregados, eles funcionam e surtem efeitos muito positivos. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, simples, tá? Faz de conta que eu vou fazer um projeto anual que chama Rádio Escola. Então, meu conteúdo é a história do rádio, vou trabalhar gêneros musicais, conhecendo o funcionamento da rádio e minha rádio escola. No caso do conteúdo História do Rádio, você deve estar falando assim, mas eu vou trabalhar um tema com a escola inteira. Como? Vamos supor que você dá aula de música do primeiro até o quinto ano. Aí lá no primeiro ano você vai contar resumidamente a história do rádio, você vai utilizar de repente um fantoche, você vai aproveitar algumas coisas para trabalhar os parâmetros do som de acordo com essa faixa etária. Lá no segundo ano, você vai contar a história do rádio, você vai encenar como se você fosse um radialista, um apresentador, vai levar um equipamento, vai simular, de repente, até um microfone falso, e vai simular uma mesa de som. Mas lá no terceiro ano, você vai utilizar essa mesma mesa, mas no final você vai abrir tipo uma roda de perguntas.
Lá no quarto ano, você vai mostrar um pequeno trecho do YouTube falando sobre a história do rádio e vai pedir que eles pesquisem e tragam na próxima aula alguma discussão, né? Alguma pesquisa feita para que eles possam fazer uma roda de conversa. Então, o nosso tema é o mesmo, correto? A história do rádio. Mas eu estou trabalhando diferenciamento em cada série para que a aula fique mais prazerosa. Eu não vou fazer uma roda de conversa com o primeiro ano. Eles são muito pequenos, né, para esse tipo de situação. Então, é isso que o projeto ele pode nos ajudar, né? Ele pode colaborar. Agora eu vou trabalhar gênero musical. Lá no primeiro ano, eu vou colocar pequenos trechos de música, pedir para que eles separem as mais animadas das mais lentas, ou as que têm instrumentos ou vozes de cantores mais graves e mais agudos. Lá no segundo ano, eu vou falar sobre as características de 3 gêneros musicais diferentes e colocar trecho de áudio para eles fazerem a classificação de qual gênero pertence cada música. Já no terceiro ano, eu vou assistir um pequeno trecho explicativo sobre os gêneros musicais e depois selecionar 4 para que eles possam, em grupo, discutir na próxima aula. Entenderam? Então, é o mesmo conteúdo, só que está sendo trabalhado de forma diferenciada. Planejamento anual de escolas especializadas. Ah, mas eu não pretendo trabalhar esse tipo de projeto, não. Eu não trabalho numa escola particular, eu trabalho numa escola específica de música. A gente consegue fazer isso? Sim. Então, vamos supor, você quer trabalhar pulso, apoio e andamento. Você pode também escolher uma música que os alunos selecionaram lá sobre o rádio e no seu projeto pode ser sobre MPB. E aí você vai realizar atividades práticas dentro daquelas músicas ou dentro daquele estilo musical. Você pode trabalhar compasso, você pode trabalhar a parte do instrumento, claro, nós vamos falar separadamente. Você pode trabalhar também outros conteúdos musicais específicos dentro desse projeto. Aí, voltando para a aula de instrumento, que é o interesse da maioria, você pode trabalhar técnica, o estudo do instrumento, você pode moldar a prática de repertório. Vamos supor, você está trabalhando MPB, né? Voltando para o rádio. E aí você pode escolher uma escala específica que o aluno está com dificuldade de memorização. Ah, meu aluno não consegue fazer o si bemol. Toda vez que vai fazer o si bemol, engasga. Não consegue tocar música. Então você pode trabalhar uma música, escolher um MPB na tonalidade específica para o trabalho com os bemóis. E aí você pode puxar as escalas, trabalhar as escalas menores, maiores, entenderam? Então o tema pode ser o mesmo e adaptado para cada disciplina. Então canto, musicalização, vocês podem fazer vocalizes específicos com trechos musicais escolhidos no MPB, estruturação e na prática de conjunto também. E a culminância pode ser um projeto, pode conhecer uma rádio, né? Fazer uma entrevista numa rádio, alguns alunos podem ser selecionados, ou vocês podem montar uma rádio na escola. Então, tem várias possibilidades aí. E o plano de curso ele já é um instrumento de trabalho que vai possuir o objetivo de quê? De referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e técnicas, né? E a confecção tem que ocorrer na presença do grupo pedagógico e estabelecido pelo PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais. Principalmente quem for trabalhar em escola regular, é bom dar uma olhada para não ficar muito perdido, tá? O que a gente tem que colocar, né? Uma integração dos conteúdos, um detalhamento da proposta pedagógica, uma lista de materiais utilizados e as formas de avaliação. Essa avaliação pode ser individual, ela pode ser coletiva, ela pode ser uma avaliação com uma culminância de um projeto, uma apresentação. Então, também podemos colocar os objetivos gerais, o específico e uma conclusão. E para a escola de música, como que eu adapto isso? Você pode também colocar, se você quiser, o logotipo da escola, geralmente é colocado no cabeçalho, né? Você pode, vou dar um exemplo aqui para minha área, que é flauta, tá? Disciplina, flauta doce, estratégia. Então, eu dou uma aula na minha escola de música de 50 minutos, aí eu vou colocar. Ah, eu dou uma aula particular de 1 hora, você vai colocar 1 hora. O ano letivo vigente, os objetivos gerais, então, por exemplo,
exercitar um repertório e técnicas para a flauta doce. É sempre bom no objetivo, tanto no geral como no específico, iniciar com o verbo no infinitivo. Então, iniciar, trabalhar, elucidar, pesquisar, antes de colocar o objetivo, tá? Que aí ele não fica pessoal. Eu não posso colocar assim, ó, objetivo geral. Eu trabalho um repertório folclórico para as crianças. Não, aí não é objetivo geral, tá? Fica uma coisa muito pessoal. E planos, projetos, tudo isso tem que ser na terceira pessoa, tem que ser uma coisa mais impessoal, menos formal, mas ao mesmo tempo tem alguns itens que são importantes colocar, como os objetivos, por exemplo. O programa, como que eu trabalharia? Iniciantes. Para iniciantes com que já apresentam conhecimento de outro instrumento de sopro. Então, eu recebi um aluno que já tocava sax e ele quis também fazer flauta, que é um exemplo, né? Procedimento, ele pode ser distribuído semestral, ele pode ser anual, então vai depender da escola. Tem escola que trabalha por ciclo, então tudo isso vocês vão ter que analisar antes para colocar a escrita do projeto, ou do plano de curso, ou do plano anual, tá? Ver qual que é o procedimento que a sua escola, ou que a sua escola de música que você montou, pretende atuar, conforme o cronograma da escola particular e ou da especializada. Rotina. É sempre bom a gente colocar diferentes rotinas. Fica uma chatice aquela aula de instrumento que toda aula eu vou lá, faço escala primeiro, depois eu toco repertório. Aí na outra aula eu faço escala de novo, toco repertório. Então o que a gente fala? A gente chama de rotinas, vocês podem adotar o nome que vocês quiserem, eu vou chamar de rotina. A rotina inicial, primeira aula para o aluno, geralmente a gente fala do histórico do instrumento, noção de postura, emissão de ar, né? Fala um pouco do instrumento. Agora, as rotinas mensais. Eu não quero começar toda a aula igual. Como que eu faço, mesmo na de instrumento, para que isso seja mais interessante para o nosso aluno, para o nosso colega aí? Você pode colocar, por exemplo, vou falar da flauta, tá? A rotina 1, eu vou fazer exercício de controle de ar, eu vou esvaziar os pulmões em 5 segundos, segurar 10, aumentar progressivamente a inspiração, retenção, expiração. A rotina 2, eu já vou fazer no começo da aula, exercício de escala, depois leitura de método, depois prática de repertório. Aí lá na rotina 3, eu vou trabalhar escalas, só que com variações, depois leitura de método, depois a prática de leitura à primeira vista, depois eu vou tocar um repertório. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece aqui? Tudo que a gente está falando são algumas dicas bem simples, tá? Bem básicas, mas que podem fazer a diferença aí para a sua escola, para o seu projeto, para o que você for montar, tá? No caso aqui da rotina, cada um vai montar específico para o seu instrumento. Lá, quem é do violino, quem é do piano, vai tentar colocar rotinas diferenciadas. Não necessariamente você vai ter que seguir, tipo, uma para cada mês. Você pode, tipo, colocar uma rotina por mês. Um mês eu vou fazer essa, no próximo mês eu vou fazer essa. E à medida que vocês forem experimentando também, vocês forem trabalhando, vocês vão vendo o que fica mais viável. Cada instrumento tem suas particularidades, ok? Saindo do instrumento novamente, eu vou falar com vocês sobre as rotinas de planos de educação musical, tá? Tem alguns métodos que utilizam algumas rotinas, por exemplo, o método da Positivo, tá? Tô dando um exemplo assim. O método da Positivo, eles trabalham vários conteúdos, só que cada série, assim como eu mostrei no exemplo, trabalha um conteúdo em particular, tá? Então, é um outro tipo de exemplo. Eu citei o Positivo porque eu conheço, mas tem várias apostilas que são excelentes que vocês podem trabalhar com os seus alunos, tá, gente? No caso aqui, ó, eu vou mostrar rapidamente, vou compartilhar a tela novamente, eu vou mostrar um pouquinho do sistema positivo. Vai ficar meio fraquinho, tá? Porque as letras são pequenas, mas eu vou anexar para vocês lá no materiais de apoio para as aulas, tá? Para que vocês possam depois ler com mais calma. O que acontece com esse sistema positivo? Ele trabalha desde o histórico de um compositor até um conteúdo musical, o mesmo conteúdo em séries diferentes. E às vezes você fala assim, eu vou trabalhar o mesmo conteúdo, só que vocês vão ver que tem pequenas nuances de diferença que dá
para a aula ficar mais interessante e vocês também não sofrem tanto, né? Para quem nunca fez um roteiro, tá? Isso aqui é especificamente para ajudar quem nunca fez mesmo. Eu vou mostrar para vocês como um exemplo simples de como que pode ser feito, tá bem? Olha só, aqui tá bem fraquinho, eu vou dar um zoom aqui. Esse aqui é do primeiro ano. No primeiro ano, eu vou trabalhar de olho nos instrumentos musicais. Percussão, chocalho, cachixi, ganzá, clava, recorrente. Dando um exemplo aqui. Depois eu vou no Faça Você Mesmo, eu vou trabalhar jogo da memória, chocalho, vidrofone, monocorde. Nos grandes nomes que eu falei para vocês, que sempre no final da aula eles colocam dicas para trabalhar compositores. Então vamos lá. Vai trabalhar Beethoven e Pixinguinha. E sempre um internacional ou um nacional, que eu acho também muito legal. Fala, tá, beleza. Mas e no segundo ano, o que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar diferentes nomes, tá? Vou colocar mais uma página aqui para vocês terem uma noção. Ah lá, segundo ano, de olho no instrumento, eu vou trabalhar piano, viola caipira, clarineta, vou dar o zoom aqui, se eu der muito também some o título, olha lá. Ó. Piano, viola caipira, clarineta e violão ré-corré. Lá nos compositores, você vai trabalhar Purcell, Bach, Antônio Vivaldi, Carlos Gomes, Luiz Gonzaga. Lá no terceiro ano, no de olho nos instrumentos, eu vou trabalhar sopros. Então, eu vou trabalhar um pouco com madeira com metal. Então, é um exemplo, tá? No Faça Você Mesmo, eu vou fazer copinho do relaxamento, com bolinhas de isopor. Vou trabalhar também com uma pauta musical móvel. E lá nos grandes nomes, eu vou trabalhar Prokofiev, Mozart e também citação comentada, como Orff, Haydn, Tchaikovsky. Então, vocês viram que tem uma referência que é a mesma, é como se fosse uma bula, né? Só que para cada série você vai trabalhar um conteúdo diferente. Ou seja, os propósitos são os mesmos, mas você não está repetindo o conteúdo. Porque o bom da organização do plano de ensino, do plano anual, falar, não, isso aí é chato de fazer. Não é. É porque aí você não esquece o que você já trabalhou e você aprofunda certos instrumentos. Vocês vão ver depois com calma, lá no quinto ano, ele pega o instrumento que ele já tinha trabalhado no primeiro, mas ele aprofunda outras questões, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção básica, tá? Para quem nunca precisou montar esse tipo de coisa, vocês terem uma noçãozinha aí de como é importante a nossa organização, por mais que não pareça, mas o como é importante a gente se organizar com relação aos conteúdos, ok? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença. Na semana que vem nós estamos de volta. Estou no aguardo aí, tá? Das dicas do que vocês querem trabalhar nas aulas ao vivo, que vocês estão precisando. E eu vou pausar a gravação, porque se alguém quiser fazer pergunta, não precisa ficar exposto aí no vídeo, ok? Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Agora eu vou para as perguntas, gente, só um minuto.